E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre fase ordinatória do processo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o saneamento e organização do processo. Se você não assistiu o vídeo passado, o primeiro vídeo dessa playlist, então eu preciso que você pause esse vídeo agora e primeiro assista ao vídeo que nós gravamos anteriormente, em que nós falamos sobre a possibilidade de julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem? Se você já assistiu esse vídeo, então fica aí que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. Vamos falar nesse vídeo sobre saneamento e organização do processo. Por que no começo eu frisei para você que é importante que você primeiro assista o vídeo do julgamento conforme o estado do processo, para só depois vir para esse? A razão é a seguinte: o saneamento e a organização do processo, eles só vão acontecer se o juiz não conseguir realizar o julgamento conforme o estado do processo. Porque veja, se o juiz realizar uma daquelas possibilidades de julgamento conforme o estado do processo, então o nosso processo ele acaba ali, ou com uma extinção de mérito, ou com uma extinção sem mérito, mas o processo para ali. Só que se o juiz ele não conseguir realizar o julgamento conforme o estado do processo, aí sim, nesse momento, é que ele passará para a organização e o saneamento do processo. Portanto, nós estamos exatamente num ponto que é um verdadeiro divisor de águas do processo. O saneamento, ele serve para preparar o processo para a próxima fase, que é exatamente a fase em que nós teremos a produção de provas, a fase instrutória, que será objeto de uma próxima playlist, tudo bem? Agora, nesse momento, o juiz ele saneia o processo, ele organiza o processo, preparando o processo para a próxima fase, para a fase instrutória. Tudo bem? Então, por isso que eu digo que o saneamento e a organização eles só vão acontecer se o juiz não conseguiu realizar o julgamento conforme o estado do processo. Tudo bem? Bom, nesse momento agora, o juiz ele precisa dar uma decisão saneadora. Cuidado, porque na prática é extremamente comum você ouvir a expressão despacho saneador. Essa expressão é errada, essa expressão é atécnica. Porque o juiz ele não saneia o processo através de despacho. Despacho, nós já vimos, é ato processual contra o qual não cabe recurso, porque ele serve apenas para dar andamento à marcha processual. Então o juiz, ele saneia o processo, na verdade, através de uma decisão interlocutória. Não é despacho saneador, é decisão interlocutória saneadora. Isso faz toda a diferença. Até porque, nós vamos ver daqui a pouco, que contra essa decisão interlocutória cabe agravo de instrumento, ok? Se fosse despacho, não haveria qualquer tipo de recurso, tá? É que isso acabou ficando enraizado na praxe forense, mas eu quero que você saiba, principalmente para provas e concursos, que o juiz saneia o processo por meio de decisão interlocutória. E nessa decisão interlocutória, exatamente o que o juiz precisa fazer? Como é que o juiz ele vai sanear e organizar o processo? Vem aqui comigo para a nossa tela que eu te mostro. Muito bem, galera. Então agora nós estamos falando sobre saneamento do processo. Beleza? Veja, o Código de Processo Civil de 2015,
ele trabalha com uma premissa para que o juiz ele realize o saneamento do processo. E essa premissa nós já sabemos, né? Já falamos, é a impossibilidade de julgamento, conforme o estado do processo. Beleza? Então o juiz, ele não conseguiu realizar o julgamento conforme o estado do processo. Por conta disso, o juiz é forçado, digamos assim, a preparar o processo para a próxima fase, que é a fase instrutória, é a fase de produção de provas. Só que para o processo chegar naquela fase, ele precisa estar, digamos assim, perfeito. O processo ele não pode chegar na fase instrutória com vícios, com defeitos, com irregularidades. Esses vícios, esses defeitos, essas irregularidades precisam ser corrigidos pelo juiz para deixar o processo saneado, ou seja, deixar o processo limpo para a produção das provas. Então, saneamento, né, nos passa a ideia de limpeza, né? Porque o juiz, ele vai limpar o processo, ele vai corrigir vícios, corrigir defeitos que possam estar presentes neste momento, ok? Veja, além dessa premissa, o Código de Processo Civil, ele estabelece que, regra geral, o saneamento ele deve ser feito pela forma escrita. Tudo bem? O juiz vai dar essa decisão de saneamento, que nós já vamos ver daqui a pouquinho, de modo que o saneamento ele deve, via de regra, ser feito de forma escrita. Então, diversamente do que acontecia no Código de Processo Civil anterior, em que nós tínhamos uma audiência preliminar, né? O CPC 2015 trabalha com saneamento por escrito. É claro, isso nós vamos ver num vídeo posterior, que é possível haver uma audiência para o saneamento, tá? Isso é possível, nós vamos tratar dessa audiência no vídeo seguinte. Mas, regra geral, o saneamento é feito pela forma escrita. O juiz, então, vai proferir uma decisão saneadora, que é, também já falamos, uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Não é, portanto, despacho. Beleza? Nessa decisão interlocutória de saneamento do processo, o que o juiz precisa fazer? Letra A. O juiz ele precisa resolver questões. O juiz precisa resolver questões processuais. Questões processuais pendentes. Tudo bem? Questões processuais pendentes. Então, exemplo de uma questão processual pendente. Custas. Representação da parte. O juiz verifica que existe um problema no recolhimento das custas. As custas, até este presente momento, foram recolhidas a menor. Então tem um defeito nas custas. O juiz manda corrigir, fala, quem tiver, né, autor ou réu, pague o restante das custas. Representação, eu verifiquei que tem um defeito na representação do autor. O autor corrija esse defeito na sua representação. Tudo bem? Então aqui nesse momento, meus caros, nós podemos ter uma série de questões processuais. Eu coloquei aqui apenas 2 exemplos, né? Mas nós podemos ter uma série de questões processuais pendentes que o juiz ele precisa resolver.
Ademais, o juiz ele vai delimitar questões de fato. Tudo bem? O juiz vai delimitar questões de fato. Essas questões de fato, né, são os famosos pontos controvertidos. Pontos controvertidos. Tudo bem? Esses pontos controvertidos, essas questões de fato, né, nós temos aí diversas também possibilidades. Exemplo, se eu estou numa ação de reparação de danos por um acidente de trânsito, o valor da indenização é uma questão de fato que eu preciso delimitar, que o juiz precisa delimitar, o valor da indenização, né? Batida do carro, se foi o réu realmente que bateu no carro do autor. Delimitar questões de fato, fatos esses, cuidado, hein? Fatos esses que foram impugnados. Então, quando eu digo que o juiz ele delimita questões de fato, eu estou dizendo o seguinte: o juiz ele estabelece quais são os pontos controvertidos, ou seja, o autor narrou uma coisa na petição inicial e o réu na contestação disse outra. Opa, isso é um ponto controvertido, isso é um fato controvertido, porque o autor na inicial fala que foi o réu que bateu, o réu na contestação fala que quem bateu foi o autor. Então isso é um fato controvertido, tá? Como é um fato controvertido, né, esse fato ele foi impugnado, o juiz delimita ele no saneamento. Ó, isso aqui vai ter que ser esclarecido. Isso aqui vai ter que ser esclarecido. Tudo bem? Professor, e se o fato ele não tiver sido impugnado? Bom, se o fato não tiver sido impugnado, aí a gente lembra das nossas aulas anteriores de contestação. Fato não impugnado pelo réu presume-se verdadeiro, salvo aquelas exceções legais. Tudo bem? Que mais que o juiz faz na decisão de saneamento? O juiz vai delimitar questões de direito. O juiz delimita as questões de fato e agora ele vai delimitar as questões de direito. Ou seja, quando houver controvérsia acerca do direito, né? O autor alega um determinado direito, o réu alega outro. Então nós temos aqui um direito controvertido. Percebe? Exemplo, professor, me dá um exemplo aí de uma questão de direito que vira e mexe tem controvérsia. O termo inicial de juros. Termo inicial de juros. Isso aqui na prática é o que mais tem. O autor, ele acredita que os juros começa a fluir a partir de um determinado ponto. Vem o réu e contesta, fala, não, os juros começa a fluir a partir de outro determinado ponto. Né? Então tem uma discussão, a partir de quando os juros começam a fluir? Qual é o termo inicial? Isso é uma questão de direito. Isso é uma questão de direito que vai precisar ser delimitada. Agora perceba, qual é a importância do juiz delimitar as questões de fato e as questões de direito? Resposta: porque as questões de fato e as questões de direito controvertidas são aquelas que vão precisar ser solucionadas pelo juiz, o juiz vai ter que decidir, e são questões que exigem provas. Lembra, o juiz ele está preparando o processo para a fase instrutória. Então, quando o juiz delimita as questões de fato, delimita as questões de direito, o juiz está dizendo, olha, sobre esses pontos aqui vai precisar haver produção de prova para que eu consiga decidir. Eu preciso resolver essas questões de fato e de direito. Porém, para decidir, para resolver as questões, eu preciso de provas. Preciso que provas sejam produzidas.
Tudo bem? Então, o saneamento, ele busca facilitar a fase instrutória, porque ele vai delimitar as questões que serão objeto de prova. Tudo bem? Ademais, o juiz ele vai decidir sobre a distribuição, e esse ponto aqui ele é muito importante, né? O juiz vai ele vai decidir sobre a distribuição do ônus da prova. Percebe? O juiz ele vai decidir sobre distribuição do ônus da prova. Porque veja, é possível que o ônus da prova ele seja redistribuído no momento do saneamento. Como assim, professor? Veja, como a gente teria uma redistribuição? Bom, primeiro ponto, você precisa saber que o artigo 373 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, ele estabelece o seguinte, fala, olha, nós temos aí que o autor, ele deve provar os fatos constitutivos, o autor deve provar os fatos constitutivos do seu direito. Tudo bem? O autor prova os fatos constitutivos do seu direito. E o réu, ele prova os fatos impeditivos, fatos modificativos e fatos extintivos do direito do autor. Então, basicamente, esse aqui é o ônus da prova no processo civil. Quem alega tem que provar. O autor prova os fatos constitutivos do seu direito e o réu prova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Só que o artigo 373, parágrafo 1º, permite que esse ônus da prova ele seja redistribuído, ele seja invertido, ele seja modificado, conforme as circunstâncias do caso. Então, às vezes, se o juiz perceber, por exemplo, que esse ônus da prova ele vai gerar uma injustiça para o réu, por exemplo, porque o réu ele vai acabar ficando com uma situação muito prejudicial para realizar aquela prova, né? O que o juiz pode fazer? O juiz ele pode inverter esse ônus da prova. Isso acontece bastante nas ações consumeristas, nas ações que versam sobre direito do consumidor. Tudo bem? Então perceba, no caso das ações de direito do consumidor, o ônus da prova geralmente ele é invertido por causa da vulnerabilidade do consumidor. Então, para que o consumidor ele não fique com um ônus probatório pesado, um ônus probatório quase que impossível, o juiz modifica esse ônus. Tudo bem? No processo civil, no Código de Processo Civil 2015, isso também é permitido, essa distribuição do ônus da prova. E essa distribuição do ônus da prova, ou redistribuição do ônus da prova, ela deve ser feita no momento em que o juiz profere a decisão de saneamento. É um dos elementos que essa decisão de saneamento precisa constar, ok? E aqui nesse ponto é que nós vamos ter a possibilidade de recurso. Nesse ponto, nós vamos poder ter a possibilidade de recurso contra essa distribuição do ônus da prova. Tudo bem? Pois bem, e por fim, se for o caso, o juiz vai designar audiência de instrução e julgamento.
Se for o caso, o juiz vai designar audiência de instrução e julgamento. Por que se for o caso, professor? Porque, veja, a audiência de instrução e julgamento, ela vai ser necessária quando for preciso a produção de prova oral. Quando no processo for necessária a produção de prova oral, o juiz vai designar a audiência de instrução e julgamento. Uma prova testemunhal, um depoimento pessoal, uma oitiva de perito, tudo bem? Isso vai ser feito, em regra, na audiência de instrução e julgamento. Se aquele processo ele não necessitar de prova oral, essa audiência de instrução e julgamento ela pode ser dispensada. Mas fique tranquilo, porque nós vamos ter vídeos falando sobre audiência de instrução e julgamento, tudo bem? Esse é um ponto que nós vamos abordar com bastante profundidade aqui no nosso curso, certo? E aí a gente vai depois estudar as minúcias. Vamos ver aí como é que vai acontecer o arrolamento de testemunhas, o número de testemunhas, né? O prazo que vai haver para esse arrolamento de testemunhas. Tudo isso nós vamos conversar lá nos vídeos de audiência de instrução e julgamento. Com isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Nós trabalhamos os principais pontos a respeito do saneamento e da organização do processo, tá? Mas ainda existem outras questões envolvendo saneamento que eu pretendo abordar, como, por exemplo, a audiência de saneamento. Só que esses assuntos, para o vídeo não ficar muito longo, né, a gente vai abordar no nosso próximo encontro. Espero todos vocês lá.